Também o IPTU são 10 parcelas, tá? E normalmente... De janeiro a outubro, né? Normalmente o IPTU ele é passado diretamente para o inquilino, que paga parcelado 10 parcelas, ou se o inquilino tiver interesse de quitar à vista para obter algum desconto, ele também pode quitar. Mas daí a gente cria um novo problema. E se ele desocupar o imóvel e tiver pago IPTU até o fim do ano, daí o locador é obrigado a ressarci-lo. Então a melhor forma de se fazer é dividir esses 10 meses de IPTU, fazer uma regrinha de 3 por 12 meses de locação e cobrar mês a mês. Então o locador pagaria integral e descontaria mês a mês do inquilino. Do inquilino. O inquilino de um imóvel comercial, doutor, ele pode repassar esse ponto para um terceiro? O inquilino... De um imóvel comercial. Uhum. Então, essa é uma dúvida também muito constante. Ele pode repassar se tiver pactuado no contrato. Normalmente, o contrato veda a transferência de ponto. O que acontece na prática, e por falta de orientação, por isso que é importante sempre consultar alguém do mercado, a pessoa compra um ponto, aluga um imóvel vago, às vezes paga ponto ou não paga, isso é uma outra questão, ela entra no imóvel e o negócio não está indo bem, ela esquece de consultar a imobiliária ou de consultar o locador, ela examina o contrato, eu ainda tenho 3, 4 anos, e ela vende o ponto. E esse vende para um terceiro, que vende para outro, e vende para outro, e vira uma bola de neve. O problema é esse. O problema é esse. Pelo contrato, é vedado qualquer tipo de transferência de contrato, salvo se as partes concordarem. Então, quem tem um ponto comercial deve procurar, antes de comprar, não só verificar o prazo de vigência do contrato, como pedir a anuência e a transferência do contrato para o nome do novo inquilino. Tá certo. Essas mudanças, né, com a nova lei agora, isso resultou no menor valor do aluguel? Essa é uma lei, a nova lei do inquilinato, ela é federal, né, doutor? Perfeito. Válida para todo o país. Perfeito. Isso resultou num valor menor do aluguel ou não? Então, essa lei, a 8245 de 91, que é a lei original, que é a famosa lei de locações. Foi feito um aditivo nessa lei, que é a lei federal, e que ela abrange o país inteiro. Você me perguntou se o preço do aluguel baixou devido a essa nova lei agora? Não. Pelo contrário, o mercado está muito aquecido, os aluguéis estão subindo muito. A lei ela veio só para tampar algumas lacunas e, no meu entender, ela foi muito oportuna, apesar de ainda existirem algumas dúvidas, mas ela não influenciou no valor do locativo. E os contratos assinados antes dessa nova lei agora entrar em vigor, foram alterados ou não? Então, essa é uma dúvida, uma questão que alguns doutrinadores ainda têm, se os contratos assinados antes, eles pegam a mudança ou não pegam. Eu entendo que apesar da lei estar em vigência desde 25 de janeiro de 2010, ele abrange sim os contratos firmados anteriormente. Abrange? Mas eu entendo que sim. Isso vai de caso para caso ou não? A justiça analisa como isso? Então, é muito recente ainda, a gente não tem decisões que possam formar um juízo definitivo, mas isso vai se formar pouco a pouco. E se o inquilino, doutor Rodrigo, deixar de pagar o aluguel ali 1, 2, 3, 4 meses, ele pode ser despejado por justa causa ali? Como a justiça vê isso? Então, o despejo por falta de pagamento está previsto no artigo 9º da Lei de Locações, é um dos motivos que enseja a desocupação do bem, é uma infração contratual. O proprietário cede a coisa, em troca ele recebe o preço, que seria a locação. A partir do momento que o inquilino para de pagar um único mês, em tese cabe a ação de despejo. No primeiro mês já cabe a ação. E aí, se essa ação for deferida, acatada pelo juiz, ele tem quantos dias para sair, deixar o imóvel? Então, vamos lá. Ele vai, a partir do momento que o proprietário entra com uma ação, o inquilino vai ser citado, ele vai receber a citação para... a lei ainda permite o benefício de purgar a mora. O que é isso? Purgar a mora significa pagar e continuar no bem. Tá? Então, ele tem essa prerrogativa. Porque, afinal de contas, o contrato
Tá valendo ainda, tá correndo. Está correndo. Então, ele vai receber uma citação para desocupar o bem em 15 dias ou purgar a mora. E ele pode purgar essa mora depositando o aluguel em juízo ou entrando em contato com o locador. Se ele purgar a mora, volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal. Pode permanecer até o término do contrato. Pode, mas ele não pode deixar de pagar algumas vezes. A lei não permite que ele purgue a mora mais de algumas vezes no prazo de 2 anos. No prazo de 2 anos, mais de 1, 2, 3 vezes. E se ele deixar de pagar, o inquilino não pagar, não honrar com o condomínio, cabe também esse tipo de medida? Então, o condomínio são despesas do prédio ali, né? Então, essa foi uma das inovações da lei. A lei deixou claro que cabe despejo não só pelo pagamento, pela falta de pagamento do aluguel, como pela falta de pagamento de demais encargos. Entra o condomínio. Que entra o condomínio, entra o IPTU, entraria no passado uma taxa do lixo, inclusive a luz, a água, se for desmembrado. Se ele deixar de pagar a água ou deixar de pagar a luz, cabe despejo. Essa foi uma inovação da lei. Sempre foi assim, só que a lei procurou deixar claro, tipificar exatamente quais casos que cabem também. Mas no caso do condomínio, doutor, um atraso que seja de 1 mês, já cabe ação de despejo? Caberia por 1 mês também. Ele teria a prerrogativa de purgar a mora também da mesma forma. É a mesma coisa, é a mesma forma. Entendi. É porque muita gente... A gente vê casos, acompanha, eu particularmente sei de casos de pessoas que há anos moram no imóvel e não pagam o condomínio. Devem mais de 20, 30 mil de condomínio, R$1.000. E essas pessoas nunca são despejadas. O que acontece? Então, tem casos até piores que você nem sabe. Muitas vezes o proprietário recebe o bem, o proprietário recebe os valores e não paga o condomínio. Então, esse pagamento do condomínio, o inquilino, ele muitas vezes não fica com os boletos do IPTU ou do condomínio. Ele paga diretamente para o proprietário, que por segurança, em tese, deveria fazer os pagamentos tanto do IPTU quanto do condomínio. E na prática, a gente tem alguns casos que os proprietários recebem os valores dos inquilinos e não repassam. Não repassam. Não repassam. Então o condomínio fica em mora. A melhor coisa é o inquilino ali pagar e guardar esse comprovante, né, com ele, né? A melhor coisa seria você ter uma administradora, ter uma imobiliária que possa gerir isso. Porque o que a imobiliária vai fazer? Vai emitir um boleto único por inquilino, contendo a locação, o valor do aluguel, o valor do condomínio, o valor do IPTU. Ela recebe esse valor, paga o IPTU, paga o condomínio e repassa para o proprietário somente o valor que for referente ao aluguel. Tá? E deixa eu só complementando, claro. Eduardo, você perguntou como é que fica 20, 30 mil e não tem um procedimento. Nada acontece, né? Porque você tem muitas empresas, muitos condomínios que são um pouco omissos. O certo seria ingressar em juízo para tentar cobrar esses valores em aberto. Ou seja, o próprio condomínio ali não toma uma atitude, uma ação. É isso? É isso, exatamente isso. Doutor, para a gente poder encerrar esse bloco, você acha que com essa nova lei, o mercado imobiliário voltou a ser um porto seguro para investidores aqui no Brasil? Eu acho que, independente da lei, o mercado tem sido um porto seguro para investidores. A lei tem colaborado com isso. A gente está tendo hoje algumas inovações buscadas no direito americano, no direito internacional. A maior segurança para o locador é saber que ele pode tirar o inquilino a partir do momento que ele não paga. E esse prazo é rápido. Isso gera uma movimentação muito grande no mercado imobiliário. E com certeza o nosso país é um ótimo local para investir. Continua, né? Ainda mais com esse aquecimento da economia agora. Tá certo, doutor Rodrigo, eu vou fazer mais um intervalo, você continua com a gente. Já já eu volto falando um pouco mais sobre a nova lei do inquilinato. É rapidinho, não sai daí.
Estou de volta com o programa Justiça em Pauta e nesse último bloco eu gostaria de saber do Dr. Rodrigo Carpati, advogado, especialista em direito imobiliário, o seguinte, doutor, de acordo com essa nova lei do inquilinato, quando o proprietário pode pedir a revisão do valor do aluguel judicialmente? Então, a gente não teve uma modificação substancial, porém sempre que o inquilino achar que o valor está fora do mercado ou o proprietário achar que o valor está fora do mercado, cabe um pedido de revisão. O ideal é que isso ocorra de forma extrajudicial, que as partes se componham. Se não tiver uma saída razoável, salutar, infelizmente o caso acaba indo para a justiça, tanto por parte do inquilino ou do proprietário. Quando você fala as partes se componham, que as partes se entendam. Se entendam, logicamente. Se entendam sem entrar na justiça. É sempre o mais razoável, o mais barato para todos. E a revisão, ela acontece, ela é o quê? É anual? Do valor do aluguel, doutor? Então, a revisão do aluguel ela é anual, estabelecida conforme o contrato de locações. Pelo IGPM? O praxe do mercado é IGPM, o IPC, o índice que tiver maior realidade com os aluguéis. Lembrando que a gente já teve um período até de IGPM negativo, que daí tinha dúvida se aplicava, reduziu o valor do aluguel ou não, que é uma questão interessante. Mas o que acontece? O IGPM pode não acompanhar o aluguel. Se a inflação estiver alta, o IGPM vai ficar defasado. Nesse caso, um aluguel antigo, ele fica defasado referente ao mercado. Nesse caso, cabe uma negociação. Mas muitas vezes o inquilino quer se beneficiar achando que, olha, eu estou pagando pouco, mas eu estou pagando as renovações, daí cabe a ação revisional de aluguel. E como o inquilino ele pode saber se o proprietário está querendo cobrar um valor muito acima do mercado? Existe alguma dica, alguma orientação? Ótima pergunta, Eduardo. Existe uma dica, ele tem que, se ele está numa casa ou se ele está num prédio residencial, ele tem que consultar a portaria, ele tem que consultar os aluguéis dos amigos que tem pago, e se ele tiver qualquer dúvida, ele tem que consultar um corretor de imóveis que poderá dar o valor de forma precisa para ele. Doutor, se o proprietário não aceitar receber o valor do aluguel que o inquilino está pagando ali atualmente, o que o inquilino poderá fazer para pagar esse aluguel e evitar assim uma ação de despejo judicial? Lembrando que o proprietário ele não pode se recusar deliberadamente de receber. A não aceitar aquele valor. A não aceitar, se for o valor pactuado. Ele pode não receber a menor e nem a maior ou fracionado. Mas se o inquilino quiser pagar o valor pactuado, o proprietário precisa receber. Se ele não quiser receber, o inquilino vai ter que ingressar com uma ação e efetuar o depósito em juízo. Ele vai entrar com uma ação consignatória para o proprietário receber o valor e, inclusive, o proprietário vai ter que arcar com custos de sucumbência e custas judiciais se recusou deliberadamente receber aquilo que foi pactuado. Existe alguma condição para pedir a liminar em caso de despejo, doutor? Condição para pedir a liminar? Isso. Então, o despejo ele pode ser pedido desde que esteja dentro do rol taxativo do artigo 59, porém, ele precisa ser caucionado. Então, a questão da liminar, ele precisa ter uma caução judicial. E essa caução hoje é 3 aluguéis. Os 3 aluguéis, os 3 meses ali, né? 3 meses. Muitas vezes, quando o inquilino se recusa a pagar as taxas cobradas pelas imobiliárias, existem taxas, né? Como ficha cadastral, elaboração de contrato. Ele corre o risco de não conseguir alugar aquele imóvel que ele deseja, né? O que ele pode fazer nessa situação? Então vamos lá. Lembrando que hoje não é permitido, inclusive configura crime de contravenção penal, cobrar qualquer taxa para fazer a aferição de idoneidade do inquilino. Não é permitido. Não é permitido. E aproveitando esse assunto, nem a cobrança, quando a imobiliária, vamos supor que já locou bem, a imobiliária vai cobrar o aluguel através de um boleto, ela não pode mais cobrar a taxa de boleto também, que era uma prática constante no mercado. Exigir aquela taxa ali no boleto. Hoje também não é permitido. E são mudanças que vieram com essa nova lei do inquilinato, doutor? Não, essa da taxa é uma lei antiga e essa outra questão também já está na lei antiga. Tá? Então, a imobiliária que quiser cobrar, ele pode se sentir no direito, o inquilino, de se manifestar judicialmente. Perfeitamente. Contra essa administradora imobiliária. Ele pode ou pode simplesmente denunciar essa empresa no CRESE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é o responsável pela regulamentação da profissão de corretor e ele é responsável pela fiscalização. Tá?
Agora um caso curioso, se o inquilino morrer, a família dele pode permanecer no imóvel? Então, se o contrato está no nome dele ali? Então essa é uma inovação da lei, que se o inquilino falecer, o contrato passa diretamente para o seu cônjuge, se for residencial, tá? Ele passa para o parente. Então, a pessoa faleceu, ele continua vigendo em função da pessoa que restou. Pode ser o filho, pode ser o ascendente, descendente, pode ser um cônjuge. Se for uma locação comercial, ele vai para a massa falida, para o espólio ou para o outro sócio. O que é importante falar, que essa sim é uma inovação da lei, é que nesses casos o fiador vai poder se exonerar da fiança. Ou seja, inicialmente, é o que eu te falei, a fiança é uma garantia pessoal. Ela é pessoal. Então, se a pessoa com quem ele estava fiando inicialmente faleceu, ele pode se exonerar. Para tanto, o inquilino, a pessoa que permaneceu no imóvel, ela é obrigada a notificar o proprietário que teve um falecimento. Nesse prazo, o fiador tem 120 dias de responsabilidade nesse imóvel, independente do contrato estar em vigência ou não. Está em vigência por prazo determinado ou indeterminado. Doutor, e se ele for solteiro, né? Se a pessoa não tiver ninguém ali e for um imóvel residencial, como ele faz? Acabou a locação. Acaba a locação. Se não tiver ninguém para passar ali. Acaba a locação. Automaticamente? Automaticamente. No contrato. Em caso de separação, como funciona? Então, em caso de separação, quem permaneceu no imóvel continua o responsável. Que é o responsável. A única obrigação do inquilino, por lei, é comunicar o locador ou a imobiliária de que ele passa a ser o responsável. E nesse caso, aquele que está fiando, o fiador, pode se exonerar pelo fato de ter tido um divórcio, uma separação. E se o inquilino fizer obras no apartamento, obras de melhoria, deixar o apartamento mais bonito, ele pode depois, lá na frente, receber esse valor de volta? Então, a gente tem uma questão muito importante aí, que são que tipo de obras? Essas melhorias podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Normalmente, quando se assina um contrato de locação, fica expresso que fica proibido qualquer tipo de melhoria no imóvel sem autorização expressa do proprietário. Essa é uma questão que causa muita confusão também. Eu fiz, você não me ressarciu. Qual é a questão básica? Vai fazer